O Grupo Mundial de Comunicação apresenta Arthur Joctel, Mohamed Ortiz, Luiz Gustavo e Ed Queiroz em Os Desinformados. Os Desinformados. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Mundial de Comunicação. Muito boa noite! Chegamos, senhoras e senhores, vamos começar mais um programa, Os Desinformados. Viola FM. Muito bem, atrasamos alguns minutos, claro, né, como sempre, que a gente tá fazendo suspense. Tá ainda nesse suspense e tal, mas chegamos. Hoje temos um super convidado aqui, que é o Cabo Cassol, que tá aqui com a gente. O Cabo Cassol ia entrar no finalzinho, mas eu disse, não, vamos deixar logo ele entrar logo, que aí vai que ele já entra, já comenta alguma coisa, já comenta as principais notícias e tal. Então, a gente tem uma coisa para dizer para vocês. Cada vez mais a gente está aperfeiçoando nossas técnicas. Então, hoje a gente está fazendo alguns testes, né, com novos equipamentos e a gente quer melhorar cada vez mais. Quem sabe o que é importante para nós? A participação de vocês. Então, sempre que vocês quiserem, pode estar mandando sugestões, inclusive de pautas que a gente pode comentar aqui. Às vezes você está assistindo a TV ou está acontecendo alguma coisa no seu bairro, no seu município, perdão, no seu bairro, onde você está, onde você vive, que você queira saber, queira comentar. Então, manda pra gente que a gente traz pro ar aqui pra vocês, para comentar, para trazer nossa opinião, até trazer esclarecimentos. Sobretudo, nessa questão de temos informações de todos os lados, como também não temos informações de todos os lados. Que cá pra nós, a imprensa aqui de Foz do Iguaçu, a maioria dela é tudo comprada. Fala o que os outros mandam falar, né? Aqui a gente não... O que foi, Cassol? Tu já vai logo arrumar confusão logo cedo, Cassol? Mas será que é isso aí mesmo? Eu acho que é. Eu acho que a imprensa é comprada. Vocês que estão assistindo... Será que não é só ali do Paraguai? Nada, homem. Argentina? Já passou pra cá também. Atravessou a ponte. Então ela virou internacional, então? Já é internacional. E aqui no Brasil, então, nem se fala. Nessa terra de Tupi. Pessoal, inclusive, vocês concordam com isso? A imprensa aqui de Foz do Iguaçu é comprada? Comenta aí no Facebook o que é que vocês acham dessas questões, que a gente vai ler aqui ao vivo para vocês. E também tem como participar pelo WhatsApp. Só não pode mandar áudio, pode mandar texto. Como é que é o WhatsApp mesmo, Jonathan? O número? 459 9146 3344 9146 3344. Você manda texto que a gente lê aqui o que é que você alguma pergunta, alguma interlocução, não sei, fica à vontade que a gente lê ao vivo aqui, tá bom? E quem quiser participar pelo Facebook, Grupo Mundial de Comunicação, vai lá, para você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio, vai lá, entra no grupo e você pode comentar também lá na live que tá lá ao vivo para vocês. Muito boa noite, Mohamed Ortiz. Boa noite. Mandando aqui, chamando a galera para participar, porque hoje a gente tem uns assuntos aqui, nossa pauta tá recheada de questões muito polêmicas e que é do interesse tanto da população de Foz do Iguaçu como das pessoas da sociedade em geral. Boa noite, Arthur, que entrou na vinheta hoje na cabeça, hein, Arthur? Agora tô me sentindo gente até. Claro, cara. Mas muito boa noite a todos, a nossa audiência aí também. E espero que durante o programa vocês possam ir comentando, compartilhando, convidando mais gente, porque tem muito assunto do nosso interesse de verdade mesmo. Muito bem. Boa noite, Luiz. Boa noite, meus consagrados, pessoal que está nos escutando na rádio e também nos vendo aqui no Facebook. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Vossa Excelência, Cabo Cassol. Uau, que chique. Pode tratar como Vossa Excelência? Você acha muita frescura? Não, de qualquer jeito. Pode chamar de Cassolzita dentro aqui. Não tem muita frescura. Cassol, você tá bom? Bom demais. Graças a Deus. Firme e forte que nem palanque embanhado. Nós não corremos sem ver do quê? E não tá morto quem peleia, falava um gaúcho já no meio de 3 foices no escuro. Olha aí, muito bom, muito bom. Ó, já tem gente falando aqui, ó, imprensa comprada e manipulada, não podemos aceitar mais. É por isso que a gente tá aqui, viu, gente? É por isso que a gente tá aqui. Vamos começar com a primeira pauta de hoje.
dessa noite de 17/11/2021. Estamos aqui no programa Hoje Desinformados. Você pode participar através do nosso Facebook ou pelo número 91 46 33 44, tá? Que é o WhatsApp da rádio, da Viola FM Foz 91.7. Vamos lá? Primeiro tema que vamos abordar hoje é sobre um acontecimento. Olha, quando eu vi essa notícia, Mohamed, eu olhei assim e fiz, cara, não é possível isso. Isso é mentira, viu, Arthur? Eu olhei aquilo e falei, não, cara, isso não tem condições. Então, de brincadeira. Não, mesmo. é brincadeira, não tem condições. Então eu olhei, depois que eu vi o vídeo, eu disse, não, é verdade. Caraca! Ah, pois não é que é verdade mesmo? Para quem não sabe do que a gente está falando, a gente está comentando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo Dias Toffoli. Magnânimo, excelentíssimo. Lindo. Perfeito, soberano. Ele, nessa terça-feira, dia 16, ele analisou o Brasil como um semi-presidencialismo, né? E dentro dessa mesma fala, ele falou que o poder moderador exercido nesse momento é o do STF. Ou seja, o presidencialismo veio para o Brasil. Na verdade, ele colocou o que a gente está vivendo hoje, a atual situação do Brasil, como um semi-presidencialismo, onde o poder moderador seria o STF, né? O que é que vocês acham, nobres colegas? Vamos começar com o Arthur. Vamos lá, então. Olha, não só é um absurdo, como é contra a nossa vontade, né? Esse sistema presidencial, ele deveria ter sido... ele foi entrado num acordo para esse sistema de governo no Brasil, e essa alteração, ela é inconstitucional. Não partiu de uma iniciativa, de um gosto popular, de uma vontade popular. E o Toffoli, mais uma vez, ele mostra que ele não tem capacidade de ser um dos ministros que estão ali. Primeiro de tudo, porque ele exerce funções político-partidárias, né? Não explicitamente, mas para quem já foi até advogado do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que sempre vai ter o coraçãozinho ali, né? Mas olha, em se tratando de um ministro do STF, que está presente inclusive na Constituição Federal, só para deixar bem claro, ó, no artigo 2, no artigo 2º e no artigo 3º, ele diz assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Já não existe mais essa harmonia, embora ainda tenha uma tentativa, assim, ó, um dos poderes ainda fica forçando para dar certo, enquanto apanha de outros dois, né? Então são harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Constituem objetivos fundamentais dessa república, contando inclusive com os esforços do judiciário, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o que o STF vem fazendo hoje com o Brasil é acabando com a nossa liberdade, com a nossa justiça e com a nossa solidariedade. Garantir o desenvolvimento nacional. Nós somos tolhidos a todo momento pelo STF quando tem uma iniciativa em buscar um desenvolvimento, nós somos atrapalhados por ele. E, por fim, aqui promover o bem de todos, sem preconceito de origem e tal. E a gente sabe que quando parte de um governo, né, de um poder conservador, falando do nosso presidente, o STF sempre mete o bedelho ali para acabar com tudo. E quando nós vamos ver o que compete ao STF, no artigo 102 da Constituição também, ele diz assim que compete ao STF a guarda da Constituição. Se eles não estão guardando a nossa Constituição, se um ministro não está guardando a Constituição, ele é passível de impeachment. Mas para isso a gente precisa, ter um de Senado machos. Então vamos parar de eleger esses picaretas aí que são demagogos, né? Dentro do nosso arcabouço jurídico, nós temos a Lei 1079 de 1950, que ele fala dos crimes de responsabilidade e fala, inclusive, dos crimes dos ministros do STF. Não vou me aprofundar aqui, porque senão vou tomar muito tempo,
mas já é mais do que explícito que já tem motivo para pelo menos abrir esse processo de impeachment. Nós já temos 2 presidentes impeachmentados na história do Brasil e nós precisamos abrir o placar desses ministros do STF que acham que são deuses. Toffoli, Alexandre de Moraes e a patota toda ali. O Gilmar precisa, também, né? Inclusive, precisa entender que cada hora eles têm um entendimento de acordo com o que é mais conveniente para eles, né? Vamos lá, Luiz? Então, nessa fala aí do advogado do PT, né, que é para quem não sabe, o Toffoli, né, que ele se colocou como moderador, né, no caso. E aí ele citou também a pandemia, né, que contando vantagem no que ele fez, né. Ele tirou os poderes, né, do presidente da República e colocou somente na mão dos prefeitos e governadores, né. Então isso que gerou mais confusão, porque ninguém sabia o que obedecer, né. Também sobre o tratamento precoce, né. Cada prefeitura fazia de um jeito. Aqui em Foz do Iguaçu mesmo houve uma audiência pública ano passado. Se eu não me engano, a Inês, que era vereadora na época, ela perguntou por que os médicos, os médicos eles estão prescrevendo para si próprio e para a família e para os pacientes aqui de Foz do Iguaçu não. Então, isso certamente seria uma política nacional, não só isso, né? Mas, assim, combatendo esse lockdown aí que tirou o sustento de muitas famílias, né? Pessoas sendo presas também na praia, nas praças. Então, realmente, eles querem contar vantagem nisso. Sim. E sem contar que isso é totalmente inconstitucional, né? Muito bem. Mohamed. É um assunto que a gente gosta de comentar no sentido político, né? Assunto que dá muito pano pra manga, mas é um assunto muito triste quando a gente se vê como cidadão nessa república das bananas, né? Que o STF quer colocar. Bom, vamos partir do princípio, né? Ser um semipresidencialismo ou um presidencialismo, enfim, essa questão em si não é a mais, digamos assim, mais drástica, no sentido de que o povo ele teria o direito de escolher o sistema que ele quer. Aliás, o sistema que nós vivemos ele foi escolhido num plebiscito, não é? Sim. Mas a questão é que um ministro do STF dizer que eles estão fazendo isso, eles estão praticando isso, à força, simplesmente porque eles querem fazer, e isso sim fere a Constituição. Se o povo simplesmente tivesse saído na rua e falado, não, agora nós queremos um semipresidencialismo, queremos um parlamentarismo, tudo bem, tudo certo, vamos pegar, vamos fazer um plebiscito, vamos votar e que ganhe o que o povo quiser. Agora, quando isso é feito à força por um dos 3 poderes que deveria atuar de forma harmônica entre si, aí o problema fica muito grande. Então, assim, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. E outra coisa, o ministro Toffoli ele deixou muito claro, né, que era para se observar o que foi feito na pandemia. Foi na pandemia que o STF, que a Suprema Corte, tomou esse papel moderador. E que foi graças ao STF que nós tivemos um desempenho que tivemos, que foi um bom desempenho graças ao STF. Foi isso que ele falou em outras palavras, digamos assim, mas qualquer um pode ir lá acessar o vídeo. Sim. Ou seja, ele está literalmente dizendo que as 600 e tantas mil mortes foram muito boas, porque foi a performance que o STF queria. É isso que ele falou em outras palavras, porque ele falou que a performance foi boa. Ele falou que foi boa a atuação do STF e que o panorama da pandemia foi bom. O panorama que nós tivemos da pandemia foi graças ao STF e por isso foi bom. Então, para ele, são boas as 600 mil mortes e as 600 mil famílias, ou quase 600 mil, porque algumas famílias perderam mais de uma pessoa, que choraram. É isso que ele falou em outras palavras. E ele não é só um advogado, ele é um ministro do STF. Ele é um cara que deveria ser um mestre, deveria ser um doutor na área da hermenêutica. Ele deve saber o significado que as palavras têm. Se ele não sabe que alguém que guarda a Constituição, que foi presidente do STF, que é o ministro da Suprema Corte do Brasil, quem então deve saber de interpretação? Se ele não sabe.
Isso é um absurdo. Ele debochou da cara de todas as famílias que perderam gente na pandemia. Sim. E além disso, das pessoas que perderam emprego. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É uma pena que nós temos um Senado fraco, frouxo, que não vai fazer nada. Porque o Senado deveria abrir um processo de impeachment contra o senhor. Mas a gente meio que já se acostumou com isso, gente. Pelo que ele falou. Ele deveria ser aberto um processo de impeachment. Além de uma investigação para saber até onde o STF tá metido nisso. Cassol, o que é que tu acha, Cassol? Pátria amada, né? Pátria amada, idolatrada. O que acontece é o seguinte, o Supremo, ele teria que ser um poder que teria que passar despercebido pelo dia a dia da nação. Unidos é assim, né? O Supremo teria que ser ele é o último recurso, ele é o guardião da Constituição, ele é um dos pilares que segura essa nossa democracia, fato, né? Então ele é importantíssimo a presença do Supremo. Como é importante a presença do Senado e é importante a presença do chefe do Poder Executivo. O problema é que o Supremo, ele não vem de hoje já futricando na vida do Legislativo. Se você pegar as próprias súmulas vinculantes, né, na minha visão de jurídica, é o Supremo legislando. É o Supremo legislando, aplicando normas que seriam prerrogativas dos deputados e senadores, né? Sim. Legislar em função da população que eles representam à vontade. Então já faz tempo que eles vêm com essa esticando a corda, e parece que depois que o Bolsonaro se elegeu, esse país virou de cabeça para baixo. São mais de 100, se não me falha a memória, mais de 130, porque 120 já passou. Interferências do STF diretas no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Isso tem um reflexo, desculpa rapidinho, isso tem reflexo inclusive na economia. Porque não, a gente sabe que a insegurança jurídica para um país, ela interfere diretamente nesse aspecto. E aí depois isso é proposital e vai ser posto na conta do governo federal. Eles vão tentar colocar na conta do governo federal, mas o povo também não é mais aquele povo. O povo também está antenado no que está acontecendo. Então não adianta vir falar que a culpa é do governo, que não é a culpa do estado e do governador, dos prefeitos e do governador. Não vem conversar fiado. O governo federal só pagou a conta. O Supremo agora está querendo pregar uma narrativa de que ele foi o salvador da pátria. É negativo, ele mais bagunçou do que ajudou. O fato é isso. É que eles devem em outro mundo. Sim. Eles devem em outro mundo. E eles têm por obséquio lá soltar, julgar as inconstitucionalidades deles lá e soltar meio mundo. Mas se pegou o próprio Daniel Silveira, o deputado aí, para ele foi um martírio para sair da cadeia. Daniel deu entrevista aos Pingos dos Is. No dia seguinte, o ministro falou só, você não pode mais dar entrevista. Então, e o que é isso aí, né? Uma censura, em seguida. E o que mais o que mais eu fico um pouco preocupado é que às vezes tem próprias pessoas da imprensa defendendo, né? Essa censura. Tem deputados defendendo essa patifaria. Não, mas esses deputados que você fala é aquela galera que nós sabemos quem que é, né? Piazinho, PCdoB, PSOL, PT, aqueles puxadinhos ali. Essa galera sempre vai contra. Mas o preocupante é que a maioria deles votou a favor disso. A Câmara perdeu uma grande oportunidade, que nem nós perdemos aqui ontem aqui em relação ao lixo, a taxa do lixo, né? Eles perderam uma grande oportunidade de falar para o Supremo assim, tá bom, você prendeu, mas nós vamos soltar. E vamos aplicar aqui o princípio da inocência. Sim. E quando nos prova o contrário. Então o menino vai responder, o deputado vai responder em liberdade esse crime, e lá na frente, se ele for condenado, ele sim poderá ser... Inclusive o filho do deputado que foi caçado aqui no Paraná votou a favor também, e depois sobrou o pai dele também. Francisquinho. Olha, instantâneo. Já a Flor de Lis ficou um tempão lá, né? Recebendo o seu salário. Eu já ouvi falar de herança de tudo, né? Mas... Não, Pessoal, mas a Flor de Lis lá, ela ficou um tempão lá, tudo tranquilo, e ninguém foi caçar ela. Marido, demorou um tempão, né? O marido. Então você vê, a gente vê os valores aí, as inversões, né? Para você que está nos acompanhando nas mídias sociais e no rádio, por favor, fiquem aqui que a gente daqui a pouco vai falar de um assunto muito importante. Vocês estão sabendo da taxa do lixo agora? Já não bastava o que a gente tem que pagar por conta da pandemia, agora tem mais uma taxa. Mas é pouco. Eu falo um palavrão, não pode. Vocês sabem, eu ia falar aquele com F. Então paga a mim. É pouco? Eu ia falar aquele com F, mas não existe isso. Cabo Cassol tá aqui pra... Foi um dos 3 que voltou
contra, que votou contra. Quem tá né? achando que é pouco, passa o endereço, mandar o carnê na casa dele lá. Pode ser, a gente manda o boleto pra pessoa. Simplesmente. Não tem problema nenhum. Pessoal, mudando de assunto. Um pai. Toda vez que a gente muda de assunto, pessoal, a gente bota o Bolsonaro fazendo. Olha. Olha, o pai. Mudando de assunto, vai pra pauta 2 agora. O pai luta na justiça para que seu filho de 7 anos não se transforme em menina. Esse é um caso que está acontecendo nos Estados Unidos, lá no Texas. E o caso é o seguinte: a mãe, né, quer que o filho se torne menina, um menino de 7 anos, né? Essa história a gente já vem acompanhando em outras histórias, né? Essa história se repete em outras histórias. Se chama transição de gênero. E isso tem acontecido fora e tem acontecido dentro mais do que imaginamos. E o caminho que estamos traçando, o que eles estão traçando para nós, se a gente continuar observando sem fazer nada, daqui a pouco a gente vai chegar nisso também. Mohamed. Eu vi essa matéria, eu sugeri, né, essa matéria na nossa pauta, porque eu achei assim de um absurdo inominável. É indescritível o que eu vi nessa matéria. É uma mãe lutando para modificar o filho dela cirurgicamente para que ele passe a ser uma menina. Ela está obrigando essa criança, porque uma criança de 7 anos não tem noção de sexualidade ainda formada, né? Não existe isso, é uma mentira. Como assim que uma hora eles falam que é construção social e que é tudo construído pela sociedade, o seu gênero. Gênero, aliás, gente, para vocês ficarem sabendo, é uma palavra que eles usam para determinar sexo. E quando a pessoa fala isso, você pode chamar que ela é burra, imbecil, porque isso não existe, tá? Que isso? Que o gênero do ser humano é homo, né? Quando você aprende lá em biologia, né, existe uma classificação que se chama taxonomia. Vocês podem procurar no Google, vocês vão ver isso aí. Lembra quando vocês aprenderam que existia o reino animal, existia o filo, existia a espécie? Então, nós somos do gênero Homo, da espécie Sapiens. Não tem gênero trans, gênero mulher, gênero... Isso é mentira, né? Isso é tudo mentira, tá, gente? Isso aí, a ciência prova que é mentira. Se alguém te falar isso, você diz, você é burro, você precisa voltar pro ensino fundamental, porque isso na 4ª série a gente aprende. Mas voltando à pauta, né? É um absurdo uma mãe tentar mudar cirurgicamente. Vamos falar aqui as palavras certas. Ela quer colocar o filhinho dela de 7 anos. Pense você mãe, você pai. Ela quer colocar o filhinho dela de 7 anos numa mesa cirúrgica para cortar o órgão sexual dele, para cortar o pênisinho dele, uma agressão, entendeu? né? O saquinho dele. É isso que eles querem fazer. Essa é a palavra Isso é um absurdo. certa. Isso é um absurdo. Então assim, é isso que eles querem normalizar. E aonde vai isso? Vai no sentido de que a partir do momento que você fala que a pessoa nasce de uma determinada forma... Sim. Então, se ela nasce de uma determinada forma, você pode fazer isso com 5 anos, com 7 anos, com 1 ano, talvez com menos. Imagine, se toda criança que nascesse com trejeito feminino ou menino fosse transformada em mulher, tá danado. E acabar a reprodução Mas na aí face da que eu terra te- desse mas jeito. aí- Não, e que qual eu o faço, problema? Uma mas aí- criança não pode brincar, um menino não pode brincar com uma menina, por um acaso, ou uma menina não pode jogar uma bola. Que ela virou menina agora. Ah. Ou um menino, se tem uma menina brincando, um amiguinho, uma irmã, ele não pode brincar junto com a casinha ou assistir um filme Mas da daí- Barbie. Mas daí tu pode fazer uma analogia bem chula, assim, mas que funciona. Nessa pandemia, a luta foi pela vida, né? Pra espécie humana, né? A pandemia não exterminar a espécie humana. Essa foi a guerra. Essa foi a guerra. Aham. E já vai, né, que eu vou chegar, né? Tá, vai. E se essa galera aí que defende esse lado aí, isso aí vai extinguir a espécie humana? Ponto, acabou. E na estatística continua E só aí? morte de homem e mulher, né? Não, mas é uma guerra. Mas é uma... Nessas horas não morre Olha, homem trans, Deus morre... criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo, meu irmão, né? Não, eu acho que qualquer coisa que venha a ser transformada, tranquilo. Mas o problema é querer embutir isso aí dentro das famílias. Não vamos aceitar. A espécie humana, a nossa missão aqui é não deixar a espécie humana terminar. Nós vamos embora, mas vai ficar nossos netos, nossos filhos, a coisa Sim. tem que andar. Mas você escuta cada absurdo aí que eu vou te falar. É demais. Luiz? Eu queria contar uma história que aconteceu Vai lá. nos Estados Unidos. Vai Um lá. psicólogo aí, ele fez um experimento
com 2 irmãos, né, gêmeos. Ah, tá. Vocês já sabem dessa história? Vai lá. cara A audiência quer saber. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma hipótese, né? Que a pessoa nasce sem gênero. Ele queria provar isso. Certo. Aí, com 8 meses de idade, né? Esses gêmeos, um deles, né? Passou por uma operação e acabou danificando o seu membro, né? O pênis. Aí ele chegou na família, falou que queria ajudar, tudo. A pessoa simples, né? Caiu na conversa. Aí o que aconteceu? Trocou. Um foi criado como homem, né? Os dois nasceram homens, né? E o outro foi criado como mulher. Então, desde de bebê, né? E essas 2 crianças passaram por muitos problemas psicológicos, até que, na adolescência, o pai contou pra ele, né? E ele não, de jeito nenhum, ele queria brincar igual um moleque. Apesar de vestido como menina, cortaram, né? Fizeram operação nele e tudo. E ele não se via como uma menina, né? Fizeram tudo pra ele ser uma menina e não deu certo. Aí ele voltou a ser homem, só que aí ele descobriu que o experimento dele, ele não sabia, não avisaram a família nada, estava servindo de exemplo para outras pessoas fazer o mesmo que ele fez, que tinha dado certo. Em inúmeros livros. Ele chegou aí na Oprah, né? E ficou famoso esse caso aí lá. Sim. Só que, infelizmente, esse cara aí destruiu essa família. Porque o irmão dele caiu nas drogas, acabou morrendo e ele acabou se matando. E destruiu várias outras famílias, tá? Então, a vantagem que ele contava nessa história de ser uma história de sucesso, né? Que conseguiu provar o que ele queria, na verdade, foi um verdadeiro fracasso. E outra coisa, só contrapondo sua opinião, Mohamed, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que menino tem que se fazer coisa de menino e menina tem que fazer coisa de menina. Não concordo que menino tem que brincar com boneca, não sei do que tem que usar rosa. Não. Homem tem que fazer coisa de homem, mulher tem que fazer coisa de mulher. Quer dar o brioco também, cara? Muita concessão. Por isso que eu quis dizer é assim, que eventualmente, por exemplo, você mora numa rua, por exemplo, eu quando era pequeno, né? Morava numa rua bem pacata, né? Dava pra brincar na rua, no caso, né? Na época ainda. E menino, às vezes, a gente brincava, meninos e meninas junto, de pega-pega, de brincadeira de um Power Ranger, a menina era o rosa, o menino era o vermelho, então assim, brincava junto, não tô dizendo necessariamente as mesmas brincadeiras, mas tô dizendo que a partir do momento que, então, se um filho seu manifesta a vontade de brincar junto com a menina, então quer dizer que ele é menina também. Ou se uma menina quiser brincar junto com os meninos, de brincar de bola, ou de pega-pega, ou de esconde-esconde, sei lá, uma brincadeira mais. Eu acho que ele deve ser orientado, né? Eu, por exemplo, eu sou gay, mas eu fui orientado a brincadeira de menino, é tanto que eu não tenho vocação nenhuma pra coisa de mulher, assim. Eu fui orientado a fazer coisas de menino. Né? O que eu fiz depois que eu virei adulto, aí foi um problema meu. Com certeza. Né? Mas o problema orientado. Mas o problema é que eles pegam esses casos. Ah, não, mas viu, ó, ele tá brincando, ele sentou pra assistir junto com a irmãzinha dele, Barbie. Ah, então eu acho que eles usam nome isso. Aqui esse é o problema. Do cara que aconteceu isso, pra quem quiser pesquisar essa história e saber mais a fundo, é David Heimer, né? Então, só pesquisar no Google aí. Eu vou fazer uma publicação. E o nome do doutor, procura o nome do doutor, que é Dr. John Money. Bem facinho o nome de escrever dele. M-O-N-E-Y. Igual o de dinheiro, Money. Money de dinheiro, Dr. Money. Bem fácil. Vocês vão descobrir o que esse cara fez. E esse cara é a base da teoria de gênero que tem hoje ainda. Porque as teóricas que vieram depois e que escreveram sobre isso, tipo Judith Butler, entre outras, o negócio de gênero que o pessoal fica falando por aí é baseado nesse caso. A raiz é esse cara. Inclusive, esse cara que fez essa maldade com duas crianças. Muitas perversidades, ele incentivava as 2 crianças com 7 anos a fazer sexo. Sim. Então, Sim. coisas bizarro. Horríveis que nem vou falar aqui. Bom, agora mas... vocês sabem de onde que vem a origem desse papo gênero. Quando vocês estão vendo aquelas propagandas bonitinhas do Burger King, aquelas propagandas bonitinhas da Natura. Vocês sabem de onde veio o gênero. O gênero veio de um doutor que pegou 2 meninos gêmeos. Por causa que um deles teve um problema no pênis, mandou cortar esse pênis dele, vestiu ele de menina e fez os dois irmãos um erro médico de circuncisão. Isso. E aí que aconteceu? Ele fazia esses 2 irmãozinhos gêmeos, coitadinhos, fazerem posições sexuais eróticas. E eróticas. Então aí agora vocês sabem de onde vem essas propagandas coloridas que vocês vêem na televisão. Pois é. E pô, eu achar... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Cavalheiros, eu vou pular a pauta 3, mas deixa muito provavelmente eu volte pra ela. Vai lá. Rapidinho, porque eu só queria deixar bem claro o seguinte. Inclusive, eu nem passei a fala pra você, né? Mas vai lá, vai. Nesse aspecto, eu vejo que a gente tem responsabilidades psicológicas, sociais, Sim. inclusive e principalmente espiritual. Nós somos cristãos e nós temos um manual de vida Isso. que diz que nós vamos ter que prestar conta a Deus dos nossos filhos, porque esses filhos são heranças de Deus para nós. Então a gente tem que prestar conta disso. Então, essa pessoa que não, eu me recuso a chamar de mãe um monstro desse, ela vai sim, inclusive em vida, pagar por um absurdo desse. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, que todo mundo gosta de falar, mas Deus é amor. Sim, mas o nosso Deus é Deus de justiça também. Ele é muito correto nas coisas dele. E quando a mão pesa... Isso. Então, inclusive, tem um versículo na Bíblia que está em Efésios 6:4, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que essa mulher hoje está fazendo pode ser que a criança nem entenda. Sim. Mas quando crescer e entender o que está fazendo, ela vai ter uma revolta com essa mãe. Pode gerar, como nesses outros casos que a gente viu, uma revolta e até uma tragédia. De matar a mãe, matar a avó, Sim. matar o pai porque que deixou, Sim. matar o juiz, matar tudo. Inclusive se matar. E aí a mãe vai ter que prestar conta, inclusive, dessa alma. Exatamente. Mudando de assunto... O povo quer saber do negócio da taxa de lixo. Pra você que tá aí nos acompanhando pelas mídias sociais e pela rádio, daqui a pouco já é a próxima pauta, tá? A gente vai falar sobre a questão da taxa do lixo. Mas antes... Que história é essa? Vamos segurar a audiência. Taxa do lixo, né? Você vê que melhor tá aqui, é pro final, melhor é pro final. Aqui. Vai ser meia-noite. Cara, eu vou pedir que o Mohamed e o Arthur dá uma olhada aqui das pessoas que estão comentando aqui pra trazer o que as pessoas estão comentando e quem tá comentando, tá? Beleza. Enquanto isso, a gente vai mudar de assunto. E vocês fiquem de olho aqui nas mídias, eu também tô de olho aqui, tem muita gente comentando muita coisa, eu tô achando muito bacana isso. Eider Lins mandou uma boa noite pra nós, a Sueli mandando um carinho de choro sobre esse caso dessa criancinha, né, a Simone Virotti, a minha mãe aqui acompanhando, perguntando que mãe é essa, deve ser uma louca, né, a Silvia Mota, que sempre nos acompanha, muito revoltante isso, Sueli falando, misericórdia, não é mãe mesmo, só de ouvir dói na alma. Ah, aqui ó, Cabo Cassol, tem pra você também, não diretamente, mas diz respeito a você. Mandei. Marciel Krupinski, a nossa saúde tá difícil. Um exemplo, um senhor aguardando já vai fazer 2 anos uma cirurgia de hérnia e não tem respostas concretas quando liga no SUS ou vai nas unidades de saúde. Alguém sabe me dizer o que está acontecendo e se tem fiscalização nessa área? E mais uma aqui, essa era da saúde, a outra. O povo sempre pagando pelas inúmeras irresponsabilidades do Poder Executivo e principalmente pela incapacidade técnica e intelectual de alguns do Poder Legislativo. A gente tem também o do Rafael Caetano. Pega aí pra mim essa aí, Arthur. Ele fala sobre a questão do posicionamento do Calito, quando ele se refere à questão do lixo, né? Eu queria guardar isso aqui, que eu achei muito bacana o posicionamento do Rafael Caetano. Bom, mudamos de assunto. Que história é essa de banheiro multigênero? Que é isso? Uma empresa de fast food, que no caso é o McDonald's, que a gente é chique, não vai falar para fazer propaganda, lá no interior de São Paulo. Esse vídeo repercutiu na internet, uma senhorinha, né? Só que aí depois vieram outros 2 vereadores para fazer o registro desses banheiros conhecidos como multigêneros. E logo em seguida também veio o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, eu nem sabia que existia isso. E disse que os banheiros multigêneros não devem ser inviabilizados. Ou seja, que esses banheiros multigêneros devem existir. Luiz, e aí? Vai chegar nas escolas esse negócio também, não? O que acontece? Sempre eles importam, né, dos Estados Unidos. Igual a questão que a gente estava falando antes de gênero, ideologia de gênero, começa lá, passa 1 ano, 5 anos e já está aqui, através das nossas universidades, né, que é ensinado. Então, o que acontece também lá nos Estados Unidos? Um caso que ocorreu faz um pouco mais de 1 mês. Lá já tem bastante desses banheiros, né?
Inclusive, foi uma das primeiras medidas que o Biden assinou, incentivando a criação desses banheiros. E um adolescente de saia num colégio, né? Num colégio, abusou sexualmente de outra adolescente. Aí, quem que vai ser responsabilizado, né? Nesse caso, o diretor da escola? Quem que autorizou isso? Sim. Quem que autorizou isso? Então, isso já está chegando no Brasil, né? Chegou nessa rede aí, né? De alimentícia. E eu acho que não vai demorar muito para chegar nas escolas aqui, se a gente não fizer nada. E Foz do Iguaçu tá no caminho, viu, filho? Tem um negócio aí de botar banheiro aqui não sei aonde. Senta, que lá vem a história. Vou nem dizer de quem é o projeto da vereadora, vou nem dizer. Tá. Mas tem que falar, Vou nem porque nós dizer. não temos medo, não. Vou nem dizer o nome dela. O negócio é brabo. Vou nem dizer. Vai lá, Luiz. Ô, Antônio, Para cachorro já deve ter, né? Banheiro. Sua paz me consome. Vai lá, Arthur. Então, eu sempre fico horrorizado com essas ideias progressistas, né? E tem gente que sempre fala, não, mas é só isso. E é exatamente o que você comentou há pouco. Essas concessões, pouco a pouco, daqui um pouco, é proibido ser hétero, é proibido você querer mijar em pé no banheiro. Enfim, vai ser proibido um monte de coisa. Proibido até cantado hoje em dia, né, irmão? Não, o homem não pode nem ser homem hoje em dia. Não pode. E se levar uma cantada tá ofendendo, tá não sei o quê. Agora, o que eu vejo com essa questão desses banheiros aí, multigênero, é um negócio que não cabe na minha cabeça. Graças a Deus eu sou conservador. Eu vejo que é como se fosse um trampolim para a narrativa deles. Eles criam esse ambiente para que tenha ali um choque cultural. Dentro desse ambiente vai ter atrito, porque eu mesmo falo, se eu já falei isso no programa passado, eu repito, se eu tiver num banheiro desse, esperando na porta do banheiro, esperando minha filha sair de dentro do banheiro e sai um marmanjo lá de dentro, eu vou socar a mão na cara depois que eu vou querer saber se é homem trans, se é mulher trans, eu não sei nem a diferença desses negócios aí tudo. Eu fico tonto, e até eu que sou do mesmo... E eu falei esses dias, eu falei assim, espécie. mas eu não entendo nada disso. Falaram, não se preocupe, você não é do clã. Eu falei, tem isso também, né? Então, beleza. Aí, mas aí, lá dentro, vai acontecer de tudo, e é o reforço pra narrativa deles de homofobia, de crime de ódio, de intolerância, de preconceito, tal, e sempre vai recair na sociedade que é preconceituosa, e a sociedade nossa, ela é cristã. Aí vem essas ideias do diabo aí de querer criar a comissão dos infernos para ir lá fazer patrulhamento dentro de igreja, como também essa daí que é da OAB aí que a gente viu, né? Eles já criam isso para dentro da OAB fazerem patrulhamento ideológico. Só que no momento que nós, réis mortais, começarmos a abrir o bico aqui no microfone falando que dentro da OAB tem essas patifarias, aí vem lá aquela comissão de pavão, né, para querer processar todo mundo, e o cidadão comum, no geral, tem medo de processo. Mas claro que sim. E aí, tipo, começa a fazer o quê? Tirar o pé do acelerador. Falou, opa, já tomei uma cipuada, né? Então não vou mais lá no Cassol levou uma cipuada aí que foi falar do Mas é o que quiseram clã. É o que quiseram fazer comigo. Eu posto na minha rede social para quem pensa igual a mim. Quem não pensa igual a mim, que não me acompanha. Essa então, é a minha opinião. agora, a patrulha é diferente. Isso que é o que a gente está batendo na tecla faz dias, da questão da setorização da igreja. É uma patrulha de quem não concorda com o cristianismo de estar lá dentro da igreja só para ficar fazendo um controle ali para ver o que vai censurar. Opa, o pastor hoje falou que tal coisa é pecado. Vamos processar ele, porque isso daí é crime de ódio, isso daí é preconceito e intolerância. Homofobia. E essa ideia de banheiro multigênero ainda, aqui nos meus tópicos que eu tô colocando, é uma ideia que eles pensam na inclusão, mas que exclui. Que desrespeita. Que inclusão é essa que vai colocar em esporte, né, saindo do banheiro ali, em esporte, marmanjo jogar vôlei, basquete com mulher. A estrutura física é outra. Como que vai colocar num banheiro um homem que, se ele quiser, mesmo que seja um travesti, se ele quiser ali, deu na louca, na hora H ali, vontade de pegar a menina que tá dentro do banheiro, ele consegue tapar a boca dela, levar para dentro de uma casinha ali, violentar, e aí?
depois a gente não pode nem falar nada porque é crime de ódio, né? Então isso daqui eu vejo como uma ditadura desse grupelho histérico que a gente tem não só em Foz, mas a gente acha que, não, é Foz, é um negocinho pequeno. Não, eles têm uma visão diferente da gente, né? Eles pensam é gradual, por isso que fala de concessão. Isso é gramscismo puro. E é uma pauta globalista também. Globalista, só que a gente globalista. precisa sair do senso comum, porque senão a gente vai viver com escama no olho, né? Eu tô falando a gente de um modo geral, mas eu sei Sim. que muitos ouvintes já saíram dessa bolha, né? Então a gente precisa entender que o modus operandi dele, a forma que eles agem é muito sorrateira, é passo a passo mesmo. Mas estamos aí pra isso, né? Ó, Vai fazer o contraponto, fazer o contrapeso. O Peterson aqui tá Mesmo que falando, ó. apanhe, né, meu filho? Não, normal, faz parte, né, irmão? Faz parte, né? Ó, o Peterson falou aqui no Facebook, ó, temos um vereador aí com vocês, bora bater um papo com um homem sobre os problemas da cidade. E nós vamos falar, Peterson, o problema é que a gente tá falando de problema que vai chegar aqui na nossa cidade também. Vai chegar na escola do seu filho, já da sua chegou, filha, já tá engatinhando. vai chegar nos restaurantes quando você for com a sua esposa comer em algum lugar, e eventualmente pode sair um homem do mesmo banheiro que entra uma mulher, que pode ser a sua esposa por um mero acaso, né, Peterson? Então a gente tem que entender que tem problemas que vão chegar aqui em Foz do Iguaçu mais cedo ou mais tarde, e tem muita gente querendo que chegue mais cedo. É esse o problema, e é por isso que a gente tá aqui para poder combater essas questões. Sobre essa questão do banheiro multigênero, tem uma teoria aí, é bem fácil de qualquer um entender, se chama a teoria da ladeira escorregadia, né? E é muito usada, você vê que filósofos, sociólogos, cientistas políticos falam muito sobre isso. O que acontece? Essa teoria diz que você dá um passinho na beira dessa ladeira escorregadia, e aí você dá só mais um passinho, e aí ali a pouco você já escorregou e tá no fim. Porque uma ladeira escorregadia, pensa aqui, ó, uma descida toda ensaboada, meu amigo. Você dá um passinho, o que acontece? A chance de você cair é muito fácil, qualquer um sabe disso. E não Então o que para na acontece? metade, né? Eles colocam um primeiro degrauzinho e você aceita. Aí, por exemplo, coloca um banheiro multigênero como esse, individual. Daqui a pouco, por que é individual? Por que não pode? Por que a mulher trans não pode estar no mesmo banheiro do homem trans? Vamos fazer um banheiro multigênero, não individual, coletivo, e aí vai indo, e daqui a pouco começam a acontecer abusos, daqui a pouco começam estupros a acontecer, como já acontecia em alguns locais, porque a gente tem que entender que a genética continua a mesma, embora a pessoa ache que tem uma personalidade sexual na cabeça dela diferente, a genética é a mesma, muitas vezes o órgão sexual continua o mesmo, em grande parte das vezes, os hormônios, sejam de forma integral, ou alguns que fazem alguma reposição hormonal, em partes, continuam os mesmos, e é isso que faz você, meu amigo, ter vontade de alguma coisa quando passa uma moça bonita perto de você. São os seus hormônios e o seu órgão sexual. Eles te chamam pra carne ou pro seu instinto animal. Então você tem que entender isso aí. Dali a pouco, uma pessoa que tá no banheiro, ela mesmo tendo uma outra opção sexual, enfim, ela continua com esses instintos. E ela pode, muitas vezes, cometer algum ato, porque a gente não sabe o que tá dentro da cabeça das pessoas. Isso de um modo geral. Não é só uma pessoa que se identifica com outro E sexo. essas pautas que a gente tá trazendo aqui, desculpa te interromper já interrompendo, essas pautas que a gente tá trazendo aqui, parece que é uma coisa distante pra Foz, mas não é. Já está aqui. Mudando de assunto, Cassol, que negócio é esse que a gente vai pagar, embutiram mais uma taxa em nós desse negócio de lixo, ô Cassol? Só embutem no povo, né? É só embutir em no- nós. E Como tome é? nós. Tem um repórter, um jornalista famoso que fala só no nosso, né? É só no nosso, velho. Só no nosso. Só no nosso. Realmente, o prefeito agora, a prefeitura aprovou, né? A Câmara aprovou, né? A pedido da prefeitura. Realmente, novas taxas de lixo, né? Um rombo aí que a prefeitura vinha dizendo que precisava. Na verdade, ela tentou justificar com uma lei federal, que a lei federal fala totalmente ao contrário. Nada a ver do que ela tá querendo fazer uma coisa, tipo assim, enganar novamente o povo. Mas o fato é, a má gerência está dando prejuízo e nós precisamos tirar de algum lugar. E só tem duas maneiras de você resolver quando tua casa começa a dar prejuízo. Ou você começa a fazer economia, ou você vai buscar um empréstimo. Sim. Né? No caso da gestão, o empréstimo deles foi taxar o povo. Simples.
Vamos tentar otimizar o lixo, tornar ele autossustentável, buscar uma outra maneira de fazer com que o nosso lixo, pelo menos nós equilibre o orçamento. A madeira dá trabalho, né? Aí precisamos sentar, conversar, buscar experimento. Não, vamos taxar que é mais rápido. Escreve 2 laudas e manda pra câmera lá rapidinho. Já tá ali uma taxinha de 48, 50, 90, 180, 360, tudo certo. Na prática, Cassol, como é que vai acontecer isso? Na prática é o seguinte, o que o prefeito fez? Eu achei legal, eu fico ali observando, eu acho muito legal ele subestimar a inteligência do povo, né? E a nossa inteligência também. Na prática funciona assim, 12.600 e poucas residências que eram isentas, né? Que por algum motivo eram isentas. E o maior motivo é a pobreza. Sim. Pessoas paupérrimas, pessoas pobres, pessoas que não têm condições de pagar a taxa, mas precisam do saneamento. Porque em contrapartida a prefeitura não olha que o saneamento é saúde. É saúde, a ONU já fala. De vida. E a ONU já fala, R$1 em saneamento, e o que recolher o lixo é saneamento, você economiza R$15. É simples a conta. Mas o que a prefeitura fez? Então essas 12 mil e poucas residências, ela taxou com uma taxa social, que ela chamou, nossa, muito social, metade do Mufir, R$48. Aí teve um outro aumento que cobrou as igrejas, né? Taxou as igrejas taxou também todos os templos religiosos, que eu particularmente, que sou oriundo da segurança pública, eu sei que a igreja faz um trabalho fantástico, faz um trabalho de controle social magnífico. O que seria da sociedade se não fosse a igreja? Ela tem uma participação, assim, eu falo assim, por 90 e poucos % da igreja. Eu falo pra você que em 20 e poucos anos de ocorrência, de polícia, nunca atendi uma ocorrência na igreja, mano. Eu falo isso. Aí foram lá e taxaram a igreja também. Não, você vai ter que pagar também. E aí foram. Aí tem mais, tem várias. A prefeitura bateu só em cima da taxa da social. Só essa, mas tem mais. Por exemplo, tem R$1 por passagem na rua do carro, R$1 por cada vez que o caminhão passar. Aí tem Como é que seria feita essa questão, Cassol? Uma pergunta, eles não... Porque eles falaram assim, pra você que tá nos ouvindo e nos assistindo, é assim, ó, R$1 por vez que o caminhão de lixo passar na sua casa. Tem lugar que passa 7 vezes na Aí semana. eu pergunto, ué... vai dar R$360 passar no Natal. Então, não... O que eu fiquei mais chateado, eu acho o seguinte, eu penso assim, ó, ninguém quer nada de graça. Como é que vai ser feito esse controle, sabe dizer? Não vou saber. Eu pesquisei, eu olhei lá, não tem dizer. Eu ouvi dizer que o Chico vai ficar pendurado no caminhão de lixo e vai ficar contando. Eu acho que alguém vai chutar, vai olhar e falar, não, acho que naquela rua, esse ano passou 250 vezes. Olha, se E o... aí faz uma notinha. Vai ter um ponto, né? Um ponto eletrônico na porta da pessoa. Só se for. Aliás, tem ainda também da coleta seletiva, né? Então, mas isso é mais uma taxa? A coleta seletiva é outra ação que a prefeitura executa, né? É outra taxa. Mas tá também na mesma... Não tá nessa aí. Essa é o lixo lá que vai pro aterro. É o lixo que é enterrado lá, que é jogado fora lá através do... que poderia estar lá rendendo dinheiro em energia elétrica, tá lá jogando gás na atmosfera. E aí vem o pessoal falar que atua no meio ambiente. Mas enfim, é um projeto totalmente desproporcional que a prefeitura mandou para a Câmara aí. Escreveram lá meia lauda lá de justificativa, e quando eles viram que ia ficar muito descabido, aí eles trouxeram uma emenda. A emenda eu achei fantástica, sabe? Eles trouxeram uma emenda assim que eu achei magnífica. Você pode ter até 50% de desconto se você tiver a compostagem, fizer uma compostagem. Esse até que é o problema, Mas né? como que você vai... em casa, Ao cidadão Mas fazer como que você vai fazer? Exato. Como é que você vai controlar que você colocou a casquinha de banana embaixo do pé de feijão? E agora uma pergunta, essas perguntas que ficam vagas, elas foram pedidas pro executivo para explicar, por exemplo, como que vai ser feito o controle de quantas vezes o caminhão passa nas ruas? Isso daí eles... Você eles quer que eu te explicaram? fale como é que eles respondem você? Vai ser regulamentado por decreto. Então, isso Ou seja, daí... você vai ter que aceitar. Isso daí não, é exatamente assim, o que eu eles falam. comentei também no programa anterior, que a nossa prefeitura hoje, ela trata a população iguaçuense com um descaso total.
Se a pergunta fosse para mim, como que é que a prefeitura fez isso daí? Ó. Eu diria, pegou o povo, colocou de 4, veio atrás e Porque creu. o que eles Só quiseram? isso, porque não tem respeito o que nenhum. que eles quiseram fazer? Porque tem a nova lei do marco do regulatório do saneamento básico, que é a lei 14.026 de 2020, e daí lá eles falam o seguinte, que as prefeituras que não cobrarem, prestam serviço de coleta de lixo e não cobrar, cair, isso é renúncia de receita, cai em improbidade, blá, 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 blá. Cara, isso aí é para quem faz o serviço de graça. Então, tem vários municípios no Brasil que faz serviço gratuito. Vai ter que taxar. Foz não, Foz já tinha, já taxa, já cobra, já gasta aí milhões, ela cobra milhões. Então Foz não se enquadra nisso aí. Mas eles deram alguma planilha ali para vocês lerem? Não qual, deram. Então, qual orçamento? Não, e aí que foi a questão. Por que nós se revoltamos? Primeiro, vem para cá e planilha para nós. Traz o planilhamento, vamos abrir a caixa preta do lixo. Vamos abrir a caixa preta do lixo aqui, vamos expor aí, porque os números são exatos, as planilhas são exatas. Sim, não tem Mostra para nós aí. Quanto que eles dão para a empresa e quanto que está entrando de dinheiro? Mostra para nós aí quantos 1.000 quilos vocês recolhem, né? Quanto que está gerando energia. Porque o que acontece? Aí dá para comparar com outras cidades. Dá para fazer as comparações, dá para fazer planilhar, dá para você fazer um estudo a longo prazo, dá para você fazer um monte de coisa. Mas tem que trabalhar, né? Aí tem que bater cabeça, aí você tem que correr Não atrás. é só lixo de cachorro, né? Eu não entendo muito de lixo de cachorro, Biazinho. Ô Ed, aqui Mas às vezes precisa repor uma receita que vai pra outra coisa, né? Às vezes daí tem que fazer uma taxa nova. Então, pode mas ser aí tenha que é a ver, né? o negócio. Sempre eles pensam Mas em taxa nova, né? Ei, Por que mas- não pensam em contenção de gasto? Mas aí que vem a questão. Você é o prefeito, mano. Você gastou esse ano 5 milhões a mais para subsidiar o lixo. Tu fala assim, pô, mas 5 milhões é 2 UBS, 5 milhões eu posso fazer um monte de programa social, 5 milhões eu posso fazer isso. E eu vou arrumar onde esse dinheiro aqui? Aí tem duas saídas. Ou você vai tentar ajustar o serviço e fazer o serviço virar autossustentável, ou você vai lá e mete a taxa no povo. Ah, taxa aí o povo. Por isso que eu Mas digo tem que tanta hoje... forma aqui em Foz hoje de se... Ei, nós tava fazendo um estudo ali, seguinte, o lixão, nosso, Vai. é o aterro sanitário, né? Certo. O aterro, ele gera gás, né? Que é o gás butano. Então ali, vocês conhecem lá, eu conheço lá bem bacana, tudo canalizado e tal. Fica queimando lá 24 horas aquele negócio pro céu lá. Fica queimando lá, aquele troço lá. Ele podia ser canalizado. Se canaliza aquilo ali, ele gera um gerador. E nós fomos procurar com um engenheiro elétrico, ele falou para nós que poderíamos gerar ali em torno de, calculando assim mais ou menos pela porcentagem, tal, de 500 a 700 mil reais por mês de energia elétrica. Então, se vamos dizer que você gere $500 mil em energia elétrica, e você pega esses $500 mil, e simplesmente abate aí, por exemplo, dos colégios. Vamos zerar a conta dos colégios, vamos zerar a conta que agora, depois que a ANEEL regulamentou no novo marco regulatório das energias renováveis, que pega aí, por exemplo, os biodigestor, pega, por exemplo, a eólica, pega a solar, principalmente a solar, né? Hoje você pode produzir e abater em outro consumidor. Você gera aqui e abate lá, tranquilo, só tem um custo de transmissão, né? Que é a operadora que leva a energia. A prefeitura poderia perfeitamente gerar ali $500 mil só de energia elétrica. E você já dá os 6 milhões que o prefeito quer. E quanto vai ser arrecadado com a nova taxa do lixo? Eles querem cobrir aí 6 milhões e quase 7 milhões. Então- É que uma expectativa, né? Sim, claro. Sim. Mas é em Uma torno de previsão. 6 a 7 E aí milhões. lá o gás que é gerado no aterro sanitário é queimado. É queimado. Então nós estamos queimando 6 milhões por mês. Por ano. Por ano. Porque Para poder precisar fazer uma taxa para arrecadar 6 milhões por ano. Isso, porque o que poderia fazer? Porque o que nós pensamos e até propomos para eles? Falei, gente, nós temos que fortalecer a coleta de reciclado, porque o que não é coletado, não é reciclado, vai lá para pesar lá na balança lá do aterro sanitário. Então nós temos que tirar o máximo que der desses lixos que pode ser reciclado, e o que mandar lá pro lixão, lá pro aterro, fazer ele gerar a biodigestão lá, que gera um gás terrível aquilo lá, e dá energia. Tem vários municípios no Brasil fazendo. E Então a gente tá queimando dinheiro lá. queimando dinheiro e sem falar o clima ambiental, né? Ô Ed, aqui o Rafael Estamos Cardoso... jogando- Sim. O Rafael Cardoso, ele comentou aqui, né? Sobre a questão da taxa de lixo, gostaria que alguém pudesse responder sobre o comentário do vereador Calito sei lá o que, Stockel, deve ser isso, que diz, abre aspas, estamos sendo inovadores e fazendo história. Essa emenda está atendendo a questão da sustentabilidade, que melhora, que vai no sentido da educação ambiental. Eu, na minha visão,
o que ele está sendo inovador e fazendo história é que eles estão conseguindo, de fato, dar mais um passo em direção ao comunismo. A gente não se dá conta nesses aspectos, mas, por exemplo, um dos mandamentos do Marx e Engels dentro do manifesto do Partido Comunista, ele fala aqui no item 2, que na página 45, ele fala que para que o sistema seja instaurado, é necessário que os impostos sejam fortemente progressivos. A gente não se dá conta dessas coisas. Ah, mas só por isso é comunismo? É o que a gente falou. É de concessão em concessão. Eu lembro quando era o Reni Pereira, o prefeito aqui, ele inventou de vamos taxar os lotes que estão aqui no centro parados e, né, podia estar aí gerando alguma... Ok, deve ter uma explicação. Mas a questão de ir taxando cada vez mais é uma ideia desse manifesto, desse movimento. Só pode ser essa inovação. Né? É porque não é uma boa solução, não é? Não. Veja que você falou da questão dos imóveis ociosos, né? A gente sabe que isso afeta, né? Até a questão imobiliária e tal, além da questão visual, né? Paisagística. Mas sim, será que a solução eficaz é simplesmente cobrar um pouco mais de taxa daquele imóvel? Né? Não faz muito sentido, não é? Sabe, eu li uma coisa, não vou tomar pra mim, porque eu li isso, mas eu achei espetacular. Um conhecido meu, um advogado conhecido meu, ele falando sobre essa questão da taxa do lixo, ele falou, veja, mas a gente vota, né, nos nossos representantes, vereadores, prefeito, enfim, a gente vota para que eles tenham boas soluções para os problemas que nós temos na sociedade e né, no nosso município, no nosso estado, enfim. Se for só para aumentar uma taxa, a gente não precisa contratar ninguém para pagar um salário alto por mês para ter essa ideia, porque essa ideia qualquer um tem. A solução brilhante hoje que eu vejo é obedecer o executivo, obedecer o prefeito. Você sabe aonde entra, fácil ser ponderando tua prefeito em colocação, aonde a Câmara entraria de forma brilhante, falando, não, prefeito, me traga outra solução. Você se sente só, Calito, lá? Você se sente só lá na Câmara? Fica sol. Com certeza. Eu chamei Calito, perdão, desculpa. O Calito tá falando de você. O Calito é meu amigo pessoal, gente boa demais, é o líder do governo lá, e de vez em quando joga umas bombas na mão dele lá. Mas enfim, minha maneira de ver política. Agora vou falar a parte política. Eu entendo que a Câmara é o contrapeso da gestão. Tá? Claro. A Câmara Municipal hoje, ela perdeu uma oportunidade de falar assim, prefeito, essa taxa não. Primeiro você tenta fazer todas as maneiras, esgotem todas as alternativas possíveis para você deixar o lixo autossustentável e não taxar o povo. Depois você volta a falar comigo. Isso foi um projeto do executivo mesmo, né? Enviado. Tudo vem do executivo. E eu acho que a população tem que entender, e aí a população fala assim, poxa, mas o vereador para entender um pouco da mecânica da coisa. A população acha que ali tem 16 prefeitos. A população acha que cada vereador é o mini prefeito e o prefeito é o prefeito por si só. Não. O vereador não é prefeito, o vereador não executa a obra, o vereador não faz absolutamente nada. E a população nos cobra. Cadê a minha rua, meu calçamento, meu asfalto? E criou-se uma cultura, não tem médico no posto de saúde, ok? De quem que é a responsabilidade? Do prefeito e da secretária de saúde. Fizeram o asfalto mal feito, de quem que é a responsabilidade? Do secretário de obra e do prefeito. E onde que entra o vereador? Boa pergunta. O vereador entra para legislar, para fazer as leis. Só que o vereador não pode ter muitas limitações em fazer leis. Muitas têm que partir do executivo, principalmente aquelas que gerem obrigação e gerem despesa. Tem que vir do executivo. Então o vereador faz legislações, legisla, e ele fiscaliza sim, com certeza. É um papel fundamental do vereador. Fiscalizar e informar o Ministério Público em relação ao que ele acha que não está legal. Doutor, tá assim, faz um ofício e manda. Doutor, tá assim, tá informado. Esse é o papel do vereador. Mas quando a população acha que o vereador é um mini prefeito e começa a cobrar ele no bairro, muitos vereadores se sentem meio acuados. É quando ele passa a sair menos, né? E aí começa a votar essas patifarias aí do prefeito. Porque ele se sente só
e tendo que ceder ao sistema. É isso Porque que você tá senão ele falando? não tem verba para poder indicar num lugar e ser atendido. Senão ele não consegue virar um Mas mini normalmente quem é vereador na prefeitura e que fica calado com relação ao posicionamento do prefeito, tem rabo preso com o prefeito? Não. Tem influência na prefeitura, tem cargos na prefeitura, tem pessoas nomeadas. Eu queria dar uma sugestão aqui na área da saúde. Mas com certeza. Queria dar uma sugestão na área da saúde na questão da fiscalização. Não sei se o senhor já viu o canal do Gabriel Monteiro. Sim, eu acompanho o canal dele, mas aquilo que ele mostra lá é um absurdo, né? Aquilo lá, nós estamos lá, principalmente na saúde, eu vi uns vídeos dele lá que nós estamos luz na frente, né? Então, mas eu acho que... Em comparação lá, a gente tá melhor. Não. Temos que admitir. Eu acho assim, que eu que passei por 10 anos aí precisando do SUS fazer consulta, eu não me lembro de uma vez um médico chegar na hora. Eu já vi senhoras de idade aí, que é na minha área do coração, né? Esperar 6, 7 horas por uma consulta que estava marcada, sem poder sair para almoço. Então eu acho que se fizesse uma visita surpresa num UPA ou no hospital, eu não acho que seria menos do que o Rio de Janeiro, né, na área do Gabriel Monteiro, mas acho que encontraria alguém dormindo ou alguém sem chegar no horário certo ou sair mais cedo. Isso aqui, eu né? faço isso, aqui em Foz, eu já acho que fiz tem. várias vezes, chega na UPA, quem que é os médicos? Tem 5 médicos. Tem um tá na 2, tá na escala vermelha, 2 tá na amarela, 2 tá na verde, tal, tem essas explicações. Onde que eles estão? Um tá ali, outro tá lá, outro tá lá. Todas as vezes que eu fui, os médicos estavam, não sei se eu levei azar e tal, então eu faço isso, entendeu? Não faço vídeo. Levou sorte. Eu não faço vídeo porque eu acho que o Gabriel Monteiro tá no outro patamar. Ele já virou um youtuber, tá bilionário com isso aí. Antes de vereador, Então já era eu youtuber. sou um vereador, simples mortal, que faço aquilo que eu acho que, né? E o Gabriel já tá no outro patamar. Eu queria né? só fazer um... Mas eu faço muito isso, eu vou madrugada. Mas você gosta do estilo do Gabriel? Você gosta do estilo dele? Sim, não, ele tem um estilo... É que eu vi os seus vídeos lá, né, no caso da prainha lá do... Eu faço vídeo toda hora, mas só que eu não tenho os vídeos agressivos. Os vídeos dele é agressivo. Tá. Os vídeos dele é pra aguentar rojão na justiça depois. Eu queria Eu não meio vi, que- né, na parte dele a Não, agressão, mas o Gabriel Monteiro Não, tem agressivo no sentido Não. assim, de que ele é o polo ativo ali no negócio, entendeu? Ele que faz o confronto, né? Sim. Você chegar aqui e invadir essa porta, por exemplo. Eu queria fazer um vídeo agressivo. um, Mas contra- pular pra dentro, aqui entendeu? não é um público. contraponto. Mas né, mesmo, que é mas privado. tá, mas vai lá bater o Conselho de Medicina, por exemplo, tá denunciando ele por ter invadido o consultório do médico. E aí? Aí tu chega lá e pede a receita do médico e mostra que lá tem proteção o receituário médico tem proteção jurídica. E aí? Não, nos vídeos que eu vi, ele só encontrou os médicos dormindo, né, sem trabalhar. Mas eu faço isso, já fiz, me denunciaram esse dia que os médicos estavam dormindo no carro. Fui lá esse dia, velho, não achei. Também então, tem que tomar... essa informação que eu queria colher. Também aí, ó. Aí, só que também eu tinha que tomar cuidado que o médico também tem um intervalo durante a jornada. Uhum. Aí você vai lá e acorda o médico e mostra. O médico fala, mas eu tô na minha jornada, no meu intervalo, e daí? Toma quer na dizer que tarraqueta. também tem um contraponto aí que Sim. você não pode Viu, ser eu leviano. queria né? só Sim. discordar, não, mas uma observação assim que minha, né? Eu vejo que a gente ter uma população que cobra do vereador por achar que ele é um mini prefeito, um prefeito, né, um subprefeito, digamos isso, trazendo o que o senhor explicou aí, eu senti como se pegasse a culpa e colocasse na população, por eles não conhecerem. Mas a gente tem que pensar na questão da conscientização, questão da educação. Talvez isso passa pelo próprio poder legislativo do município de levar essa informação cada vez mais forte para a população, para eles entenderem. Porque eu acredito assim que não é justificativa dizer que eu estou sendo cobrado, então agora eu vou dar passo para trás. Porque ninguém votou em vereador para ele dar passo para trás. A gente quer alguém que vá para cima. É o que eu percebo assim, que em Foz a gente tem a minoria. Se a gente for ver aí com a votação do lixo, a gente tem uma minoria que quer ir para cima. A maioria tá facilitando o trabalho do prefeito. Então, se a gente facilitasse essa informação, porque a prefeitura mesmo tem verba para publicidade,
vamos fazer isso. E alguns né, nem pra leem a levar, pauta, né, antes de porque votar. senão a gente acaba Já levando... diria a Carol, né? Já É, diria a Carol. Já diria a Carol, sim. Já diria a Carol. Sim. Sim, Não se sabe por quê, Não, mas eu mandei sim. mensagem pra ela no dia. Se eu fosse você, eu pediria desculpa à população. Ela nem me respondeu, É, ela é não, ótima. Eu Isso lembrei é- daquele. Sabe aquele joguinho que tinha no Domingo Legal? Que a pessoa entrava numa cabine e ela não via nada e acendia uma luz e ela tinha que falar sim ou não? Sim! Parecia, né? A vereadora Pode falar, Cassol. Você tem que entender o seguinte. Pet. Né? Você tem que entender o seguinte, que a população, isso que você falou aí, não é imprensa, né? Isso é banco de sala de aula, meu irmão. Isso é colégio, educação primária, é o básico do básico. Você ensinar lá na escola o que é um vereador, o que é um deputado, o que é um legislativo, um executivo, um judiciário. Antigamente tinha O isso. que são os três poderes? É, O que eles fazem? Eu sei Porque aí a por ter hora que- estudado isso porque e porque aí- também sou da área da educação, da Porque aí é que formação, tá a né? questão, isso não tem. Isso não Verdade. tem. É, as Eu pessoas Eu não visito, sabem. Antigamente tinha, né, Cassol? os colégios, Sim. eu entro na sala de aula, falo, e aí, o que vocês querem ser? Quem quer ser político aqui? Ah, Nem faz, Quem quer Sim. ser polícia? nem faz ideia do que é. pelo menos já puxa pro teu lado, né? É verdade, porque a polícia é mais cotidiano, no dia a dia, né? Uhum. É Então, porque as pessoas mais ou menos Professor, entendem a ninguém quer função. É isso que eu acho que, ó, se você me permitir, eu vou tentar traduzir um pouquinho o que você está falando. O que eu entendi do que o Cassol falou? Acontece assim, as pessoas não sabem a função exata do prefeito e não sabem a função exata do vereador. Né? Como eu falei, eu acredito que os vereadores, o prefeito, eles são pagos para ter boas ideias e soluções e não para ficar indo pela mais fácil, no caso, fazer uma taxa. É óbvio, eu penso nisso, eu acredito nisso. Mas o que acontece? Quando a pessoa não sabe a função, ela cobra pela função errada. Ela quer que o vereador que se elegeu com mais votos no bairro dela, que ela sabe que ele é do bairro dela, ele vai lá e coloca aquele ponto de ônibus no bairro dela, aquela OBS no bairro dela, passe aquele recap ou asfalto lá no bairro dela, e ela e esse é um erro também, porque a população vota pelo seu bairro, pela sua rua, e ela deveria votar por um projeto de cidade. Verdade. Porque se a verdade. cidade Por isso que- inteira for bem, vai desenvolver. Mas olha lá, Por isso que- só vou completar. Aí o que acontece? A pessoa acha que quem vai fazer isso é o vereador que ela elegeu próximo dela. E aí ela cobra esse vereador. Mas esse vereador não tem como fazer isso, pelo menos não sempre, simplesmente com as poucas emendas que ele pode destinar ou alguma coisa nesse sentido. Aí o que esse vereador faz? Ele fala o seguinte: bom, vou votar nas pautas da posição do executivo, porque aí o executivo, em contrapartida, e isso não é ilegal, podem achar que é imoral, mas não é ilegal, né? Aí o executivo me ajuda aceitando as indicações que eu falo ou indo fazer as obras nos lugares que eu digo que precisa. É isso que acontece. Então tem sim responsabilidade da população no sentido de que ela tem que saber o que ela cobra, Arthur. Porque senão ela cobra errado e ela joga esse cara, porque esse cara vai... Mas eu É o acredito. ser Não, humano. mas eu não tô Esse dizendo cara vai assim, falar eu não o tô seguinte, dizendo não, mas assim ó, que esse não cara é- vai falar não o é seguinte, papel- ele vai falar, ó, de duas uma, ou eu não vou, às vezes ele tem boa intenção, Aham. vamos pensar que ele tem Não, boa, mas o que eu ele tô vai falar dizendo assim, assim, ou eu não eu vou não- ser eleito de novo mas- e na próxima elege um cara pior que eu, né, se ele for um cara de boa intenção, então eu vou ter que fazer isso aqui, porque senão vai ser pior, ou se ele for de má intenção, ele vai falar, não, eu vou fazer Mas mesmo, é- porque daí é agora que é me o garanto. Você não seguinte, acha que a o que população eu vejo tá mais é- politizada, não, Cassol? Entendendo isso? Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho Você aqui. pode fazer. É que é o seguinte, eu não digo que a população não sabe cobrar. A população, no geral, assim, é perdida mesmo. Só que a educação hoje no nosso país... Perdida no sentido de saber é, a de função. não sabe, não vão, tipo, senão o é. pessoal vai achar que você tá falando que eles são perdidos de perdido. Não, Vai, vamos vai, largar vai. as brecas, né? Né. Não, tipo, muita sabe gente ainda, não né? sabe a função do vereador, do prefeito, do deputado estadual, federal, senador, presidente, não sabem. Só que o papel da educação compete hoje ao Estado. Então, se nós temos uma população que não sabe essa diferença, a gente tem que rever os nossos... Mas Aí foi é uma exatamente questão- o que o Sim. vereador falou. Então, é isso que eu tô dizendo. Educação. Por isso que eu falei assim, discordar, mas talvez não seja a palavra mais coerente, né? Mas é que a gente precisa trazer para a escola novamente essas Vamos lá, tem um professor diferenças. aqui que pode falar também. Não, na verdade, E você também, eu queria né? falar de outra coisa. Pode falar. Perguntar pro Cabo Cassol o que ele acha do transporte coletivo de Foz, se tem alguma solução nesse quesito aí que tá... Sim. Ultimamente, Ele né? já veio- ele já Sem veio ser até queimar um dia todos dele. os ônibus, tem outra solução. Ultimamente- Não, brincadeira. Ó, Ministério Público, brincadeira, tá? ideia. O Luciano tem Londrina razão. queimaram tudo, né? Mas
Mas foi lá em Londrina. Não, lá longe. Ouvintes, lá em Londrina, Que não maravilha. quem faz Você isso, estava fazendo em não. Londrina O transporte, esses dias, Mohamed? vamos falar agora de transporte público. É uma pauta assim que a gente cobra uma solução porque o povo está sofrendo. O transporte é uma herança lá de 2012, contrato firmado lá, mal feito, mal redigido, e que amarrou todo mundo e as empresas estão no direito delas, a prefeitura está com medo, mas só tem uma solução. É o prefeito, na mão dele. E vence O vereador quando que esse falar, contrato, hein? vereador que falar que vai resolver o transporte, tá mentindo. Quem resolve o transporte chama-se prefeito municipal, procurador do município, que é o advogado do município, e as empresas. E ainda vou mais além, com o aval do Ministério Público e da Justiça. Ou seja, Caso tá no colo do prefeito, Cassol? Hã? Tá no colo do prefeito, então, a questão Do transporte, sim. A Sim, população sim, tinha que fazer uma sim. pressão, né? Mais do que foi feito. O problema é que o prefeito tá com medo de rescindir o contrato, tem que pagar uma indenização milionária. O prefeito tá com medo, porque as empresas vão vir pra cima. Ué, você tem a tua empresa, você investiu, você comprou um ônibus, é complicado isso aí, as coisas mal feitas, quando começa errado, a tendência é terminar errado. Mas para as pessoas entenderem, então assim, há a possibilidade de rescindir. Bom, como qualquer contrato, Qualquer deve contrato. ter uma cláusula de rescisão. Várias, né? Então, mas aí qual é o problema então na questão financeira? Essa cláusula, ela vai onerar muito o município, é isso? Onerar no sentido dela vai custar muito para o município? Eu acredito que seja que vai custar muito pro município, rescindir o contrato, unilateralmente, e aí o prefeito tá aí tentando negociar E até quando esse contrato tem vigência? 25. Até 2025. 25. Então, Falta até mais. 2025 nós estamos sentados nesse elefante branco. A não ser que se faça um acordo aí tal com as empresas, não sei como o município está gerenciando isso aí, tentar trazer as modalidades de quilômetro rodado, juridicamente não tem como fazer. E eu, na verdade, eu defenderia fazer um transporte alternativo, né? Talvez Mas é possível liberar o transporte? Há alguma cláusula de exclusividade no contrato do consórcio? Claro que há, né? Com certeza que há. Mas daí seria também inviabilizaria, né? Mas pelo princípio da ineficiência, sei lá, do clamor público, Teria que dá ter uma alguma manobra mexida. jurídica. dá O que eu uma já ouvi manobra falar também é que aí. o contrato foi muito bem feito. Mas você Muito quer bem outro exemplo de contrato bem feito? O pedágio. Tentaram quebrar o pedágio quantas vezes? É. As empresas vão sair agora porque vai vencer o contrato. E é um absurdo, né? Porque assim, eles fizeram menos do que era pra fazer, né? No que estava escrito no contrato. O contrato do pedágio é incrível, cara. Se vocês não viram ainda algum comentário sobre, cara, é impressionante. Porque assim, o contrato do pedágio era pra fazer mais do que foi feito. E daí tinha um determinado valor. Eles deram menos e queriam um aditivo pra esse menos que foi feito. Ou seja, eles queriam que pagasse mais do que foi combinado para fazer menos do que foi combinado. Veja você, meu amigo, você vai comprar um carro, né? Você vai comprar um carro, aí o cara te oferece um carro por 30 mil. Um carro X, um Gol 1.6, né? Com tudo certinho. Completo, com todos os opcionais. Aí na hora de te entregar, o cara te cobra 50, mas ele te entrega um básico de 2 portas, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, 1.0. É isso que é o pedágio, era o pedágio. E daí a hora que deu o problema, ele fala, não, então eu vou te dar 2 Ferrari pra você. Aí saíram fazendo viaduto, recapeando, fizeram um monte de coisa no Paraná fora, e milhões, e pra dizer que estão pagando. Pessoal de 0 a